Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sorteios definidos, dentro de mais ou menos 20 dias, tem início a nova Copa do Nordeste. Os destinos foram traçados em um evento realizado pela CBF nessa terça-feira, dia 3 de março, e nesse vídeo aqui a gente vai detalhar esses caminhos, a lógica do sorteio, a combinação criada e, a partir daí, nossas primeiras observações sobre o passo a passo, favoritos, confrontos, quem ficou com mais jogos em casa, quem teve vantagem no sorteio, como dividir a atenção de um calendário que coloca de forma simultânea Série A, Série B, Série C, Série D e Copa do Nordeste. É uma nova experiência, uma outra parte fundamental do que foi apresentado na CBF, a gente gravou em outro vídeo relacionado a direito de transmissão, a cotas financeiras, tudo dessa questão estrutural. Que, vou dar um pequeno spoiler aqui, ficamos todos com a sensação de que a Copa do Nordeste precisou encolher para caber nesse conceito que a CBF englobou das Copas regionais. Se por um lado, da previsibilidade, da segurança de calendário, a gente não tem esse ano o drama de começar uma Copa do Nordeste sem saber quando vai terminar, sem saber quando vai ter data, quando os jogos vão acontecer, se teremos edição ano que vem. Esse medo não há. A desorganização ficou para trás. Mas essa organização, essa tentativa de pasteurizar os 3 regionais, significou talvez um avanço, um pequeno avanço para a Copa Verde, nem sei se seria muito dizer que houve um avanço, uma aposta na Copa Sul-Sudeste que é desvalorizada pelos próprios clubes, o próprio Internacional abriu mão da sua vaga, mas a Copa do Nordeste ela diminuiu para caber aqui. A gente não pode fingir que foi diferente, tá? Mas a partir de agora vamos para dentro de campo, vamos para o que a cerimônia apresentou, o que é que o sorteio da CBF nos trouxe. Primeiro, Cássio, os clubes, os 20 clubes que disputam a competição foram apresentados, foram confirmados, sem a presença do Bahia, que chegou ali no apagar das luzes. Só, veja, até aí, até essa tela, que foi a primeira tela quando vai explicar os potes, ninguém tinha falado nada. Tinha a consulta do Bahia e tal. Veja, era 99% que era não, mas até aparecer essa tela aqui, eu acho que alguém tinha dito, será? A questão do Bahia é que, nesse novo formato dos regionais, existe uma proibição. Todos os clubes brasileiros que disputarem competições internacionais no primeiro semestre, ou seja, Libertadores e Sul-Americana, eles estão automaticamente fora dos regionais. Esse ano, o Bahia foi o único representante do Nordeste, no caso era Libertadores, só que o Bahia ele largou na segunda fase da Libertadores, a primeira para os brasileiros, e é uma fase que, se você for eliminado, você cai da Libertadores e não tem direito a ir para a Sul-Americana. Então, o Bahia acabou perdendo para o clube chileno O'Higgins, ficou no limbo, e aí não vai ter Libertadores, não vai ter Sul-Americana e nem vai participar dessa Copa do Nordeste. Aí você pode dizer... Mesmo sendo o atual campeão. Mesmo sendo o atual campeão. Aí você pode dizer, a Copa do Nordeste ficou pequena para o Bahia. O Bahia não precisa mais da Copa do Nordeste. A gente já viu alguns torcedores do time tricolor usando esse discurso. Eu nem vou entrar aqui no mérito desse discurso, porque eu concordo que o Bahia cresceu de forma consistente nos últimos anos, com o aporte do Grupo City, mas é um clube que ainda não conquistou um título maior do que a Copa do Nordeste desde o Brasileiro de 88. Então, não dá também para colocar a Copa do Nordeste como se fosse
algo absolutamente irrelevante quando o próprio clube não tem, de 88 até hoje, uma conquista maior. Os grandes títulos do Bahia estão dentro da Copa do Nordeste. Claro que de uma Copa do Nordeste mais sólida e mais robusta do que a gente vai ver esse ano. Mas para além disso, Cássio, por que o Bahia foi lá procurar? Porque o Bahia agora ficou com um calendário muito reduzido para esse ano. Se em 2025 Rogério Ceni e todos reclamavam do quanto o calendário castigou o Bahia, poucos jogos também está longe do ideal. E eu vou dizer por quê. Qual um dos interesses do Grupo City ao investir no Bahia, ao investir no futebol brasileiro? Revelar jogadores. A Copa do Nordeste foi fundamental, por exemplo, para que Thiaguinho, atacante do Bahia, fosse muito valorizado ano passado. Depois teve espaço Acabou na sendo Série A. eleito o melhor jogador do campeonato. Melhor jogador do campeonato e conseguiu uma grande venda. Então, Cássio, às vezes você tem uma segunda competição para desaguar seu elenco, para rodar seu elenco, para dar mais chances a jovens jogadores. É interessante até para um clube de maior peso financeiro, como é o caso do Bahia, que não precisa financeiramente da Copa do Nordeste. Aí eu concordo. Financeiramente não vai fazer falta nenhuma aos cofres do Bahia. Mas também não precisa do baiano. Mas é visibilidade, é possibilidade e é cultura, é tradição, tá? E são coisas que devem ser alimentadas e valorizadas. Enfim, 20 clubes apresentados. A vaga do Bahia foi justamente para aquela última equipe ali, pertinho de Cássio. Que também foi o último nome sorteado. Isso, que é o Jacuipense, tá? Equipes apresentadas, a gente foi para um detalhamento que me surpreendeu e que eu acho que a CBF simplesmente fez uma escolha meio preguiçosa aqui, tá? A CBF estabeleceu que os cabeças de chave dos grupos A, B, C e D seriam equipes das duas federações melhor ranqueadas. Dessa forma, Ceará e Fortaleza seriam cabeças de chave, o Vitória seria cabeça de chave, mas o quarto clube melhor ranqueado, que é o Sport, ele foi pro bolo, enquanto a Juazeirense herdou, digamos assim, o poder da Federação Baiana e virou um cabeça de chave. A lógica disso é porque todos os regionais se enquadraram na história da Copa dos Clássicos, que o Nordestão tem, de você garantir confrontos entre clubes do mesmo estado já na primeira fase, e aí você tinha que posicionar o Vitória no grupo A e a Juazeirense no grupo B. Mas não precisava obrigar a ser cabeça de chave. Você podia fazer uma predisposição dessa forma. Assim que o Vitória fosse sorteado, automaticamente, o Vitória foi sorteado para o grupo A. Foi o primeiro nome. Foi o primeiro nome. Automaticamente, o Sport apareceria no grupo B, porque Ceará e Fortaleza tinham que estar no C e D. Se o Vitória fosse, como foi sorteado, o grupo A, Sport apareceria aqui e Juazeirense apareceria aqui. E automaticamente o Retrô apareceria no grupo A. Foi assim nos outros anos. Existe uma forma de você garantir isso sem precisar ir para essa linha mais básica e mais fácil que a CBF foi, tá? E aí, isso acabou fazendo com que no modelo clássico, modelo de sorteio clássico, o grupo B não tivesse ninguém nesse perfil, né? Isso. No fim das contas, terá o CRB. Que acabou sendo o clube que era um clube que foi pro pote 2, o pote 2 ficou Alagoas e Pernambuco, Isso. tá? E aí, É porque os potes, dessa vez, eles foram divididos por estados, por federações. Antes do posicionamento do clube, que era o modelo clássico, porque independentemente, pode ter 4 clubes do mesmo estado, tudo no pote 1, que vale é o ranking. Isso foi... A gente tinha certeza, Cássio, que seria Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport. Pela ordem até seria Fortaleza, Ceará, Vitória e Sport. E o CRB bem pertinho do Sport, mas seria o quinto. Era assim há bastante tempo. Só que aí, dessa vez, a CBF colocou na dinâmica, que foi anunciada pouco antes do sorteio, Fred, até colocou no site, publicou, mas pouco antes, de que cada estado seria dividido por porte por estado. Sim. Ceará e Bahia tem 3 times, porque são 20 clubes dos 9 estados.
todos eles têm o campeão e o vice estadual, E Bahia e Ceará tem 2 clubes. que são os 2 estados atualmente que têm os melhores posicionamentos do ranking. Isso pode mudar de ano para ano, mas como atualmente é Bahia e Ceará, como durante muito tempo foi Pernambuco e Bahia, né? Sim. Aí o Ceará passou. Então esses terceiros clubes, tanto de Ceará quanto Bahia, eles vão lá para o último pote. Não era o Bahia. Como o Bahia tá fora, porque nessa lógica era para ser Bahia e Vitória. A Juazeirense acabou sendo, mesmo com o ranking muito abaixo de todo. Detalhe, ela não estaria nem no pote 2. Sim, nem no 3, eu acho. Ela estaria muito abaixo. Só que a lógica, antes do ranking dela pesar, o que pesa era o ranking da Bahia. Federação Baiana. E aí ela era o segundo melhor time da Bahia. Então, dessa lógica, aí, ou seja, a Bahia tá lá com 2 times, depois vem o Ceará. Por isso que depois, pela ordem, Pernambuco, pote 2, Ceará, Alagoas também pote 2. Então, foi nessa ordem. Depois, acho que aí no pote 3, Fred, teve Paraíba E Rio Grande do Norte. Paraíba e Rio Grande do Norte, e depois Maranhão e Piauí. Maranhão e Sergipe. Maranhão e Sergipe. Com o Piauí indo pro pote junto com o Juazeirense. Com o Piauí, o estado com do Piauí, Jacuipense, mais Jacuipense Ferroviário. os terceiros colocados. É. Então, antes do ranking do clube pesar, por exemplo, o melhor nordestino no ranking, ainda que o Vitória seja da Série A, mas o melhor ranqueado do Nordeste é o Fortaleza. Perceba que o Fortaleza, em tese, era para ser o primeiro cabeça de chave. Não foi. Ele é o melhor ranqueado do segundo estado. Isso. Dentro dessa lógica, ele vira o terceiro, inclusive, né? Isso. Então, dessa forma, a gente foi pro sorteio com, pra mim, um erro. Isso aqui, pra mim, foi um erro, tá, Cássio, da CBF. Um caminho mais fácil, porque existia uma fórmula, eu já expliquei ela aqui, bem básica, bem simples. Mas ela optou. Veja, pode ser um erro, mas ao mesmo tempo a CBF também pode ter dito, a partir de agora, o que pesa é o Estado, ponto. Veja, a partir de agora o que pesa é o Estado. Sabe aquela lógica, eita, Retrô foi eliminado e tal. Pernambuco perdeu ponto. A partir de agora Isso, vale a situação do Estado. Mas vamos supor, esse ano aconteceu, 2026, de que Bahia e Vitória fazem a final no Baiano, Sport Náutico no Pernambucano, Ceará e Fortaleza todos jogarão ano que vem, né? E todos estão ano que vem. Mas o Vitória precisou ir para os pênaltis contra o Jacuipense, por exemplo. Seria, então, ano que vem, se o Bahia voltasse, Bahia, Jacuipense, Ceará e Fortaleza. Mesmo que o Vitória esteja na Série A, o Vitória, na verdade, estaria fora da Copa do Nordeste, né? Se não ficasse com a terceira posição. Então, assim, há um risco de você ter um clube. Se o CRB subir, por exemplo, o CRB subiria para a Série A e continuaria num pote abaixo. Mas só para esse exemplo que você falou, supondo que o Vitória fosse pela terceira vaga da Bahia, ele iria pela terceira. Ele ultrapassa e viraria o segundo. O ranking dele ultrapassa. Depois eu corrigi. Ele precisaria não ir. Ele entraria na Copa do Nordeste como a terceira vaga da Bahia, mas quando chegasse no pote, aí valeria o ranking, aí ele viraria o segundo. Enfim, eu acho que... Mas eu fiquei com essa dúvida, mas eu fui tirar aqui na dinâmica da CBF, só porque realmente podia ser, Podia ser independente, mas é rara mão aqui. Aqui, mais um errinho aí pra conta. No final das contas, não deve influenciar tanto. Acabou contexto. Eu acho que influenciou. Deixou o grupo B abaixo e o grupo C mais alto. Vamos ver agora os grupos, tá? Grupo A: Vitória, Asa, Souza, Itabaiana e Fluminense do Piauí. Um grupo extremamente fraco pro Vitória, tá? E aí esse grupo enfrenta o grupo B, que tem Juazeirense, CRB, Botafogo, Confiança e Piauí. Ou seja, tá? todos os estados você vai ter lá Botafogo e Souza, Itabaiana e Confiança, Fluminense e Piauí, que foi a final do Campeonato Piauí do ano passado, Asa e CRB que estão fazendo a final do Alagoas há 5 anos. Ou seja, os confrontos locais todos foram... Ainda que seja por linhas tortas, mas o objetivo era garantir a Copa dos Clássicos, ainda que seja uma Copa com poucos clássicos dessa vez. E isso que o Fred falou é importante, porque isso já estava pré-determinado. A dinâmica que foi lançada hoje foi a do sorteio. Sim. A do regulamento já tinha saído nos documentos técnicos, e aí já se sabia que a primeira fase terá 5 rodadas. Sim. São 10 datas ao todo, 5 rodadas de fase classificatória e 5 datas de mata-mata. Dessas 5 rodadas, o grupo A enfrenta o grupo B e o C enfrenta o D. Aí você fala, 5 rodadas. Tipo, alguém vai jogar mais em casa? Sim. Isso também foi pré-determinado. E aí foi um ponto importante do sorteio para que quem ficou no grupo A e no grupo C agradeça. Porque, ou pelo menos
ainda que tenham as nuances ali, porque ficou pré-determinado que os times do grupo A e os times do grupo C teriam 3 jogos em casa e 2 fora de casa. Obviamente, os do B e os do D vão jogar apenas 2 jogos em casa E e esse 3 jogo jogos que faz fora a de casa. diferença é justamente o jogo contra o time do próprio estado. Então, Vitória e Juazeirense é um dos jogos do Vitória, na Bahia, em Salvador. O Souza, que vai ter 3 jogos no estádio Presidente Marisa Monte, um deles necessariamente contra o Botafogo. Tá? Aí você pode até pensar, caramba, então não faz tanta diferença. Talvez não faça no Clássico Rei. Sim, Mas aqui, o Botafogo vai ter que ir para Souza. isso. Aí perceba... Mas é feito justamente para que diminua ao máximo essa Não, diferença. claro. Então Não, faz não, sentido não, absoluto. É porque nesse caso... Então, se eu tô fazendo... Veja, Sim. porque aqui no Clássico Rei fica meio que 2,5 a 2,5. Claro, mas aqui faz toda a diferença. Juazeirense em Salvador ou no Adalto? Mas se fosse o Bahia? Se fosse o Bahia, seria torcida única no Barradão. Sim. Aí pode dizer, mas o Bahia vai jogar em Salvador. Beleza. Vai jogar no Barradão com torcida... Ou América e ABC. É porque aqui o América, o América joga na Arena das Dunas. Mas se fosse o contrário, seria no Frasqueirão. Sim. Vai ser Sport e Retrô, pela questão do público do Retrô, não faz tanta diferença. Mas ano que vem vai ser Sport e Náutico. Se fosse o Náutico aqui, era na Ilha do Retiro o jogo. Sim. Então, ainda que o terceiro Isso aí é jogo... correto, Não, Cássio. claro, mas eu só dizer que ainda que seja o terceiro jogo, o a mais, seja justamente o clássico, que no fim das contas faz com que o outro não saia do seu estado. Sim. Ou seja, o cara joga 2 jogos em casa e um jogo dentro do seu estádio. Sim. Do seu estado, mesmo que seja fora. Em alguns casos, como Ceará e Fortaleza, ou se fosse um CRB e CSA, que não vai ter esse ano, porque ali o cara, por exemplo, o CRB já vai parar a Piraca. Isso. Alguns casos, beleza, mas tem alguns casos que é fora de casa e pronto. É uma vantagem pro A e pro C. Só que essa é uma forma de Mitigar. diminuir um pouco Isso. o impacto de quem joga 2 em casa e de quem joga 3. No entanto, essa pontuação ela só vai ser... Veja aqui, o Fortaleza, esse jogo, por exemplo, Ferroviário e Fortaleza, que tá aqui. Aí como vai ser a tabela? Se de repente esse for mando do Ferroviário também. Veja, exatamente. Mas acho que eles vão compor para que não seja, Isso. mas a obrigação aqui é que o jogo do Ceará é o que encaixa com o A Fortaleza. obrigação é essa. Esse aqui é um Isso. coringa, o terceiro Isso. representante. Essa questão de ter 3 jogos em casa e 2 fora, ela só vai valer para você ter uma vantagem mais à frente no campeonato, tá? Na semifinal. Que é só a vantagem, Cássio, de jogar o segundo jogo em casa, porque a semifinal já passa a ser em ida e volta. A gente vai explicar tudo isso para vocês, tá? Mas para deixar absolutamente claro, Grupo A enfrenta o Grupo B, ou seja, a primeira fase são 5 rodadas, a classificação é dentro do próprio grupo. E aí? A mesma coisa, C e D. E só pra turma que tá lá, muita gente lava prata aqui, o cara, pô, e aí, fala o nome do grupo, vamos lá. O cara de repente é Juazeirense, tá do Spotify, Juazeirense, CRB, Botafogo da Paraíba, Confiança e Piauí no grupo B, Ceará, Sport, América de Natal, Imperatriz do Maranhão e Ferroviário do Ceará no grupo C. Que enfrenta... E o grupo C vai enfrentar o grupo D, que vai ser que foi formado por Fortaleza, Retrô de Camaragibe, ABC de Natal, Maranhão, que acabou de perder o Campeonato Maranhense pro IAP, Isso. e o Jacuipense, que parou na semifinal do Baiano desse ano com Então, Vitória. de forma muito direta, o Vitória enfrenta Juazeirense, CRB, Botafogo, Confiança e Piauí. A pontuação é disputada dentro do próprio grupo. Isso. 2 se classificam, tá? Na hora que se classificar, já está definido o chaveamento. A gente vai para essa tela agora do chaveamento, tá? Primeiro do A, no caso, tem tudo para ser o Vitória. Ele já enfrenta aqui em jogo único o segundo do C. E aqui talvez esteja o maior problema do Sport não ter sido um cabeça de chave. Ceará e Sport estão no mesmo grupo, que é justamente o grupo C. A tendência é que um seja primeiro, outro segundo, e que, independentemente da sua pontuação, ele já vem jogar fora de casa contra o Vitória. Como isso é um problema para o próprio Vitória. Para o próprio Vitória. Porque todos os líderes vão pegar deverão pegar um segundo lugar Isso. mais acessível, aí de repente o Vitória pode ter no caminho o Ceará ou o Sport. Isso. Tudo indica que vai ter. Não, dentro de uma lógica, o Vitória foi líder. Aí você vai para todos os grupos. Assim, se você fosse no D, era Retrô, Fortaleza líder, né? Aí, Retrô, ABC, Maranhão, Jacuipense. Isso. Se fosse. Aí no B, até o líder seria o líder será acessível. Então, no Isso. fim das contas,
gerou essa distorção. É ruim pro Sport, é ruim pro Ceará, é ruim pro Vitória, que curiosamente são 3 times que também vão jogar 3 jogos em casa, Isso. né, nessa primeira fase. Então vamos lá, a tendência aqui de Vitória contra Ceará ou Sport. Fortaleza vem para esse lado, tá? Contra o segundo do B, Que aí, se o CRB for líder, pode ser Juazeirense, Botafogo da Paraíba, Confiança, Piauí. Vamos trabalhar aí com Botafogo da Bem Paraíba, tá? acessível. Fortaleza e Botafogo, por exemplo, tá? Com Vitória e Sport ou Ceará. E aí é a grande vantagem. Quem for primeiro do grupo do Sport, Pô, ele vai pro lado. ele vai para um lado mais limpo, Isso. porque o primeiro que vai com ele é o CRB, possivelmente. Então seria um CRB A liderança do grupo C vale um caminho bem mais bem, aberto. bem aberto. Viu? Se a lógica for Claro, prevalecendo, claro. tá? Então seria o CRB ali com o Retrô, por exemplo. E aí, Ceará ou Sport contra o segundo do A, tá? O segundo ali do grupo do Vitória, pode ser um Asa, pode ser um Souza. E aqui, isso nas quartas, né? Isso nas quartas. Com mando do líder. Do líder. Depois, a semifinal é desse lado, a semifinal é do outro lado, aí já em ida e volta, tá? E a gente pode, inclusive, mostrar para vocês agora. Caramba, Fred, você falou assim, no fim das contas, o segundo C pega uma bomba danada, que o cara, se for o segundo C, o cara deve pegar o Vitória nas quartas e talvez o Fortaleza. Na semi. Mas se o cara for líder do C, tem um caminho mais aberto. Tá? Não, veja, isso tá falando do C, mas o caminho do Fortaleza é ruim também, porque ele meio que tem a certeza que a semifinal é duríssima. É. A do Vitória já é duríssima na largada. Se a lógica prevalecer, se a lógica prevalecer, a liderança do grupo C é uma chave. É uma chave. É uma chave para abrir portas, tá? Um pouco do que foi esse ano o caminho do Vitória. Só que aí o Vitória não Vitória aproveitou. Conseguiu ser derrubado. Nas né? quartas, inclusive, tá? Isso. Ele seria mandante. Ele foi mandante contra o Confiança, perdeu. Mas se tivesse vencido, seria mandante contra o CSA. Isso. E também perdeu como mandante do Confiança. E aí a gente avança, tá? Para o calendário para mostrar quando a Copa do Nordeste acontece, tá? Ela começa dia 25. A gente tá aqui no iniciozinho de março. A série A já vai estar na 8ª rodada. A Série B larga no fim de semana anterior à estreia da Copa do Nordeste. Ou seja, Sport, CRB, Ceará e Fortaleza estreiam na Série B, fazem sua estreia na Série B, e aí já tem que virar a chave, virar o foco, porque serão 2 rodadas seguidas de Copa do Nordeste, no meio de semana, 25, 26, e no final de semana, 28, 29. Ou seja, os clubes que são da Série B estreiam na Série B, fazem uma rodadinha na Série B e direcionam seu foco para 2 partidas do Regional. No caso do Vitória, ele vai estar vindo da 8ª rodada da Série A. Mas aqui para o Vitória tem um ponto diferente em relação ao que será o campeonato para os clubes das séries B, C e D. E aí, por escolha própria. O Vitória para aqui. Tá? Quando acaba a 8ª rodada da Série A, o Vitória para de jogar, porque a gente entra numa data FIFA de março. Tá? A gente entra numa data FIFA de março, então o Vitória vai ter mais tranquilidade para as 2 primeiras rodadas. Mais ou menos. E se tiver que dar férias, aquela questão, como é que fica? Não, mas aqui é só data FIFA de março, não é a Copa do Mundo ainda não. Aqui é só 10 dias de data FIFA de março. Tá? A Série A volta no meio de semana, a Série B vai para a segunda, e aí, a partir daí, normaliza. A partir dos dias 7, 8 e 9 ou seja, de abril... A partir da terceira data da Copa do Nordeste. Ela normaliza. Ela passa a ser junto com Libertadores Sul-Americana. Aqui normaliza bem. Não, mas veja. Ela normaliza a partir da terceira, mas as 2 primeiras são coladas. São juntas, sim. Não, porque seria muito pior se fosse assim, pior, uma data aqui, outra ali, e na terceira vira normal. Não, pelo menos assim, ele bota aqui, ó, cola 2 datas. Eu só não entendi por que não começou logo com a Copa do Nordeste, depois veio pra Série B. Não, mas eu digo, dentro desse cenário, você colou as 2 datas, qual a importância disso, de colar as 2 datas? É você viver aquela competição naquela semana. Isso. Não, é tipo... Ninguém vai poupar pra jogar outra da Copa do Nordeste. Exatamente, ninguém vai poupar na Copa do Nordeste pra jogar a Copa do Nordeste. Porque se fosse na Série B ou no Brasileiro, o cara faria isso. Então, assim, dentro desse cenário, porque aqui, no meio de semana, isso vai valer pra tudo. Pra Libertadores, pra Sul-Americana, pra todo mundo. E quando tiver Copa do Brasil, aí não tem regional. Não tem. Então, assim, no fim das contas, veja, eu não colocaria a Copa do Nordeste no modelo que ela tá dentro do brasileiro. Eu acho que a gente já fez um vídeo, inclusive sobre a transmissão.
O próprio anúncio das transmissões já mostra o impacto que isso aqui pode ter tido. Sim. Mas dentro dessa lógica de ocupação de datas, Fred, eu acho que foi ok, tá? Então, a partir daqui eu acho bem estável, tá? Ela segue nesse modelo terceira, quarta, quinta. No final de abril, lembrando, ela começa 25 de março. No final de abril acaba a fase de classificação, tá, Cássio? Aqui em abril, terminou abril, termina a fase de classificação e aí a gente vai para as quartas de final em maio, tá? Que é essa rodada 6 aqui, tá? Isso aqui vai ser quartas de final. Dias 20 e 27 de maio, as duas semifinais. Sempre no meio de semana, então é muito estável para quem tá na Série A, para quem tá na Série B, para quem tá na D, fica igual para todo mundo. E se o cara estiver na semifinal, pô, aí, tipo, você está envolvido na competição, né? Isso, acho que a partir daqui o cara tá bem envolvido. Quartas de final, porque é jogo único. Sim. Veja logo. Porque se fosse quarta de final, ida e volta, cara. Mas quarta de final é um tiro só. E se o cara chegou na semifinal, o cara vai pensar assim, pô, na semifinal o cara tá um triste de ser campeão. Você tá muito abraçado, procurando motivos pra tomar no largar. Não é isso não. Veja, esse ponto eu já tinha falado antes. A Copa do Nordeste de... Eu tenho dúvidas, por exemplo, se nas quartas de final, quem vai jogar fora, Mas se eu vai tô- pro sacrifício. Mas eu tô falando que vai jogar em casa, né? Sim. Depende do que o cara for fazer fora de casa. É. Mas, por exemplo, se for um Sport Ceará, eu acho que a turma vai pro sacrifício. Já que você colocou... Tipo, Ceará e Vitória e Ceará ou Vitória e Sport, eu não sei desculpa, porque na verdade não é Sport Ceará. Sport Ceará eles disputam... É Vitória e Sport ou Vitória e Ceará? Eu acho que o cara vai pro Eu sacrifício. não sei se Ceará e Sport iriam completo, não. Tenho dúvidas. Mas aí a gente não tem como adivinhar. É dúvida demais, inclusive, aí, porque assim, é só a mesma... Vai ser isso aqui, ó. Vai ser nessa data aqui. 6 de maio. Eu Tá? acho que assim, depende do segundo Depende da lugar, tabela, se você vai estar onde vai ser seu jogo. da empolgação na que o cara Copa- tá na competição, se na Série de B, repente tá? o outro pode ser líder com a campanha mais ou menos, enfim, tem muitas nuances. Tava falando do mata-mata. A Copa do Nordeste de 25 que o Bahia ganhou, ela teve 7 jogos na fase de grupos, quartas de final e semifinal em jogos únicos e final e de volta. Ou seja, foram 11 datas. Por que eu tô falando animado? Mas aqui eu tô falando com a coisa que eu ia ter dito antes. Das 11 datas da Copa do Nordeste de 2025, foram 7 de fase classificatória e 4 de mata-mata. Já disse aqui, eu já não gostei da Copa do Nordeste entrelaçado brasileiro, mas fizeram um modelo justamente para o peso do jogo, da maior parte desses jogos, o cara olha assim, tem valor, porque em vez de ser 7 de 11 com fase classificatória, ou seja, vendo pelo lado mata-mata, apenas 4 de 11, Sim. agora é metade. Sim. É 5 de fase classificatória e 5 de mata-mata. Perfeito. Os jogos da fase eliminatória, eles serão muito mais presentes nessa competição que a de 25. A de 25, se for... Veja, o modelo de 25, se é jogado aqui pro cara jogar 7 rodadas de classificação, Não, aí é complicado. Aí ia ser muito pior, pô. Aí a gente tá aqui na última semana de maio, tá? A Série A chega na 18ª rodada, Série B na 11ª, C na 9ª, D na 9ª. E aqui observe a próxima tela, tá? Porque aí os clubes da Série A param. Agora chegou aquele momento. Pararam onde? Só pra voltar a data, por favor. 18ª rodada. Não, a data, eu queria só... A última data de maio, 30 de maio. 29 e 30 de maio. Certo. Tá? 29, 30 e 31. Ok. O recesso começa na segunda-feira. Aqui chegou aquele caso que Cássio tinha falado. Vamos supor que o Vitória chegou até a final. Tá? Detalhe, É o único caso que se aplica aí. Ele já vai ter que jogar as 2 partidas da final, tá? Que é uma quarta e um domingo, Com 10 dias em cima do recesso. em cima do que seria o recesso dele. Detalhe, as finais vão ser assim, ó. Quarta e domingo, tá? Quarta dia 3, domingo dia 7. Tudo muito rápido ali pra resolver. No caso, eu até falei 10 dias, é porque eu vi o resto de 10. Na verdade, foram 7 dias dentro 7 dias. 7 dias dentro do recesso. E os clubes da Série B, tá? Eles já voltam a jogar normalmente aqui no dia 12. E aqui, inclusive, esse calendário tá defasado porque a Série B pediu pra ter jogo. Então tá... A Série B entra aqui na Copa do Mundo também. Isso. Depois da 12ª rodada que pararia. Lembra que aqui, tá vendo aqui, o recesso de 20 dias, esqueça isso pra Série B, tá? Esse aqui é o nosso calendário que a gente montou quando a CBF apresentou. Então, esse é o desenho, tá? Da Copa do Nordeste de 2026. Uma competição que perdeu força, Cássio. Perdeu prestígio, perdeu visibilidade.
mas que ganhou certeza. Certeza de data, certeza de que quem fizer o seu planejamento e executá-lo sabe exatamente quando vai entrar em campo. De alguma forma, isso é melhor. O que a gente viu no passado foi péssimo, por exemplo. Tá? A gente ficou com a Copa do Nordeste flutuando sem saber quando ela aconteceria, perde completamente o clima, mas ela agora é dentro do brasileiro e isso muda muito a perspectiva. Vamos colocar na balança, vamos para a experiência esse ano. Já trouxemos as nossas impressões, tá? E aí a gente precisa ir para a prática. Nossas impressões são na teoria. No que foi mostrado nesse vídeo de estrutura de tabela, de jogos de calendário, de divisão de forças. No outro vídeo que se complementa com esse, a gente falou da questão dos direitos de transmissão e do dinheiro que vai ser injetado nos clubes para jogar a Copa do Nordeste. Você assiste os 2 vídeos, você soma as informações, as opiniões e aí tira suas próprias conclusões. Eu acho que vou repetir aqui o que falei no final do outro vídeo. 2 passos para trás. Eu espero que esses 2 passos para trás resultem em mais 10 passos para frente no futuro próximo e que a gente possa viver a Copa do Nordeste, Cássio, que os clubes possam viver a Copa do Nordeste como deveriam viver a Copa do Brasil. Então, que você faça seu jogo da Série B, da Série A, da Série C no final de semana e no meio de semana diga assim, opa, tenho aqui uma quarta de final de Copa do Nordeste, vou colocar minha força máxima, ou vou colocar 3, 4, 5, 6, 7 titulares. É movimento pro elenco, é receita, é jogo televisionado, é jogo no estádio, é capacidade de gerar público e a possibilidade de ganhar um título acima do título dos estaduais. Eu acho que isso nunca deve ser tirado do horizonte. É muito difícil a gente ver um clube do Nordeste ganhar uma competição nacional de elite. Para vocês terem ideia, a gente está muito próximo, Cássio, de completar 20 anos, né, da última conquista do Nordeste de uma competição nacional, que é a Copa do Brasil do Esporte, de 2008. Tá? Antes disso, a gente Da volta... primeira linha, no caso. Né? Isso. Antes disso, a gente volta para 88, tá? Que é o último brasileiro conquistado pelo Nordeste. Então, não é fácil ser campeão nacional de elite. Tá? Esse aqui é uma forma de você ser campeão interestadual, de não ser sempre campeão. O Ceará vencendo Fortaleza vencendo o Ceará, o Bahia vencendo o Vitória vencendo o Bahia, o Sport vencendo o Náutico, Ou se o Ceará venceu o Fortaleza, que seja pela Copa do Nordeste, coisa que ainda não aconteceu, né? Batendo na trave algumas vezes. Então, a Copa do Nordeste permite que você levante um título para além do seu estado. É uma experiência que a gente já viu, já viveu, Cássio. Grandes jogos, grandes decisões, e a gente sabe que tem valor, que tem peso, que num certo momento é quase como se fosse uma pequena Copa do Brasil. Você consegue injetar o peso disso numa decisão. Mas para isso, a CBF precisa trabalhar, quem tem os direitos de transmissão precisa trabalhar, e os clubes precisam abraçar. Os clubes abraçando as torcidas abraçam junto, tá? Vamos ver o que é que sai desse liquidificador de novidades aí, tá? A expectativa não é alta, mas a torcida para que dê certo, ela continua alta, e a gente vai acompanhar tudo isso de perto, seja como for. 45 minutos trata a Copa do Nordeste sempre como prioridade do nosso calendário. A gente tem um abraço conceitual, inclusive editorial, à Copa do Nordeste. A gente não vai largar de forma alguma, tá? Agradecer a você que atravessou mais esse vídeo com a gente, consumiu mais um conteúdo que foi produzido, pensado, explicado, detalhado, comentado, para que juntos a gente possa tirar nossas próprias conclusões. Eu agradeço a vocês por essa participação tão direta que vocês têm com a gente nos comentários. E eu peço, se possível, dê uma moral pro nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, espalhe a palavra, indica o 45 minutos, joga nossos links no grupo de WhatsApp, segue a gente nas redes sociais, dá uma moral pra gente, Podcast 45, NE 45 minutos, no Twitter e no Instagram, tá? E se você quiser dar uma força ainda maior, você pode se tornar membro aqui do canal. É só apertar aqui embaixo da tela para se tornar membro e poder ajudar financeiramente o nosso projeto e também ter acesso a conteúdos
exclusivos. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui do estúdio é de João Trigueiro, as edições de Márcio Souza e Gabriel Costa. Nós somos o 45 Minutos. Muito obrigado por tudo, até a próxima. Tchau, tchau.